Deus não é justo. Capítulo 10. Isca para abutres. Citação anônima. Ter sofrido muito é como conhecer muitas línguas. Isso dá ao sofredor acesso a muito mais pessoas. O sol do deserto ardia enquanto ele rastejava pela areia. Estivera em grande dificuldade, sem água durante aproximadamente 2 dias. Tudo parecia igual enquanto se esforçava em avançar passo a passo galantemente. A câmera tirou um close de seu rosto vincado por linhas de ansiedade. Seus olhos mostravam-se vidrados e confusos. Ele lançava periodicamente um olhar medroso para os corvos que circulavam pacientemente no céu acima de sua cabeça. Sabia muito bem o que o esperava se não fosse socorrido. Estava prestes a tornar-se isca de abutres. Me remexi constrangido em minha poltrona estofada, enquanto praticamente entrava no enredo de um velho filme de mocinho na televisão. Durante o intervalo comercial, comecei a refletir sobre as atividades dos corvos. O seu comportamento no ar fazia lembrar como os peritos em conselhos autonomeados se comportam com as pessoas que sofrem. Enquanto pensava mais a respeito, tomei penosamente consciência de que eu também tinha inclinação para pensar, falar e agir com essa mesma natureza desagradável de abutre. Percebi minha tendência humana de analisar e julgar outros baseado em minhas noções preconcebidas. Não levou muito tempo para compreender que eu também necessitava desesperadamente da sabedoria de Deus. Quando alguém está no estado perplexo de mente de uma experiência no deserto, a última coisa que precisa é da visita de abutres humanos. Os abutres, no geral, dão respostas prontas, simplistas às pessoas que sofrem de problemas emocionais, respostas que só servem para levá-las a um desespero e desilusão mais profundos. Assim sendo, os doentes terminais, vítimas de crime e outros feridos ambulantes tendem a sentir-se como isca de abutres, esperando para serem dilacerados por pessoas bem-intencionadas. O conselho que os abutres dão com frequência me faz lembrar de uma história que David Simmons relata em seu livro Cura das Emoções Prejudicadas. Você talvez tenha ouvido falar do homem que estava viajando numa companhia aérea que servia refeições. Quando ele abriu sua bandeja, encontrou em cima da salada uma barata enorme. Ao chegar em casa, escreveu uma carta indignada ao presidente da empresa. Poucos dias mais tarde, chegou uma carta do presidente via remessa especial. Ele era todo desculpas. Esse foi um incidente raro, mas não se preocupe. Quero assegurar-lhe que o avião em que viajou foi dedetizado. De fato, todos os assentos, cortinas e tapetes foram tirados. Tomamos medidas disciplinares contra a aeromoça que lhe serviu essa refeição e ela pode ser até demitida. É bem provável que o avião em causa seja mantido fora de serviço. Posso assegurar-lhe que tal coisa jamais se repetirá e confio em que continuará voando conosco. O homem ficou tremendamente impressionado com a carta até que notou uma coisa. Por acaso, a carta que escrevera tinha ficado presa nas costas da carta do presidente. Quando olhou a sua carta, viu uma nota no final da mesma que dizia: responder com a fórmula usual da barata. Quando as pessoas estão lutando com eventos incontroláveis, transformadores de vida, elas no geral ficam mortificadas com a perversidade do seu coração. Acabam dizendo e fazendo coisas desesperadas. Tomam decisões baseadas nas emoções e sentem-se confusas. A última coisa que precisam é uma preleção de um abutre que lhes dê a resposta da fórmula usual da barata às suas perguntas sobre justiça. Os 3 amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz, eram abutres. Eles não sabiam o que estava realmente acontecendo com Jó. Durante vários dias, eles o rodearam silenciosamente, observando cada um de seus movimentos. Jó finalmente não aguentou mais. Ele começou a falar irracionalmente. Amaldiçoou o dia em que nascera e expôs arrogantemente seus temores. Era isso que aqueles abutres queriam. Cada um pregou por sua vez ao homem abatido. Eles o acusaram de pecado, acumulando condenações sobre sua forma curvada. Discutiram com ele e o pressionaram até que Jó não sabia mais o que fazer.
Da mesma maneira, os abutres modernos são atraídos pelas pessoas vulneráveis. Como abutres, nos sentimos constrangidos na presença de pessoas que estão sofrendo muito. Quando nos comportamos como abutres, vamos questionar a fé possuída por outros quando forem oferecidas orações pedindo cura. Sem perceber, os abutres ameaçam os indivíduos doentes e emocionalmente perturbados com teologia opiniosa. Essas doutrinas sem vida são usadas para destruir e não edificar. Os abutres não conseguem rejubilar-se quando os outros se alegram, nem podem identificar-se com a tristeza de outros. Isto ocorre porque eles não trataram adequadamente com as mágoas em suas próprias vidas. Como abutres, eles reprimem sua dor emocional por razões religiosas ou a expressam de outras formas. Desde que se ajustaram mal à justiça de Deus em suas experiências pessoais, criam problemas na comunidade religiosa com suas pregações dogmáticas e legalistas. Quando me formei no Instituto Bíblico, praticamente disse ao mundo: "Eis-me aqui, seus felizardos." O observador casual poderia pensar que eu estava mostrando uma atitude arrogante, mas tratava-se mais de confiança e amor por Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. Me sentia entusiasmado e vibrante enquanto olhava para o futuro. Juntamente com esse zelo, porém, veio uma falta desesperada de maturidade. Essa mistura era um problema procurando um lugar para acontecer. Como material de abutre, eu tinha conhecimento suficiente para ser perigoso. Não me orgulho das circunstâncias em que o fato ocorreu, mas lembro-me vivamente do olhar confuso no rosto de Sandra no final de nossa primeira e única sessão de aconselhamento. Como um pastor novo de tempo integral, numa primeira igreja no Maine, eu a recebera como o meu primeiro e legítimo caso de aconselhamento. Eu estava um feixe de nervos. Sandra entrou em meu pequeno escritório e sentou-se numa cadeira do outro lado da mesa. Eu a recebi muito profissionalmente e depois repeti como um papagaio a excelente técnica de abertura de sessão de aconselhamento. "Bem, o que trouxe você aqui hoje?" Tudo despencou a partir desse ponto. À medida que ela desabafava, tornei-me cada vez mais preocupado e consciente das minhas respostas verbais a ela. Até hoje me sinto grato que ela tivesse o dom de falar por tanto tempo como fez, mas então o inevitável aconteceu. Ela parou de falar. Sandra terminara sua história completa com lenço e lágrimas. Silêncio. Silêncio constrangedor e embaraçoso. Foi tudo o que restou. Olhei para ela e ela para mim. Seus olhos pareciam estar pedindo uma resposta ou pelo menos alguma reação. O relógio na parede fazia um ruído alto. A tensão em minhas emoções e na sala tornou-se insuportável. Não pude mais conter-me. "Sandra", eu disse impulsivamente, "tudo o que você precisa é confiar em Deus. É isso, confie em Deus." Parei e entrei em pânico, compreendendo imediatamente que, embora meu conselho fosse teologicamente correto, ele era inadequado para o momento. A fisionomia dela ensombrou-se, confusa, e depois explodiu, reagindo à minha resposta inoportuna. Sem outra palavra, ela pegou suas coisas e foi embora. Jamais a vi novamente. Tudo aconteceu muito rápido. Fiquei sentado em minha mesa por mais de 1 hora, vencido por sentimentos de insuficiência. Ao fazer um retrospecto, vejo claramente meu comportamento insensível de abutre, não só nessa situação, mas também em outras. Eu não tinha motivos sinistros em minha mente. A maioria de minhas atitudes de abutre eram diretamente ligadas a um desejo sincero de ajudar, mas postas em prática de maneira imatura e mal orientada. Penso que esta é a questão fundamental com os abutres. Mas, como aqueles dentre nós que possuem tendências para abutre podem mudar? Muito simplesmente, calando a boca. O único substituto para a sabedoria é o silêncio. No Salmo 46:10, Davi escreve: "Aquietai-vos, deixe de esforçar-se, e sabei que eu sou Deus." Em silêncio, Deus pode começar a tirar os abutres de seu excesso de atividade religiosa. Silenciosamente, Ele os leva a um amor equilibrado por outros. Ele os faz olhar para além das falhas e lhes dá capacidade para atender às verdadeiras necessidades alheias.
falando a palavra certa para os desanimados. Lembre-se de que os 3 amigos de Jó estavam indo muito bem antes que abriram a boca. A pessoa que se ajustou apropriadamente à justiça de Deus em meio à mágoa mais profunda sente-se confortável com o silêncio. Ela é econômica nos conselhos e não oferece chavões piedosos. Não fica chocada quando a outra pessoa fala ou age com desespero. Não tenta argumentar ou raciocinar com um indivíduo que está lutando com Deus. Aguarda pacientemente um momento adequado e depois fala o que for conveniente. Está sempre satisfeita, todavia sempre sedenta de mais crescimento em Cristo. Não exige respostas instantâneas de Deus, mas está persuadida de que não importa o que aconteça, Deus é sempre fiel e verdadeiro. Em seu artigo Como Consolar os que Sofrem, Gil Siaka oferece algumas sugestões práticas. 1. Seja agressiva ao oferecer ajuda. Não se aproxime de quem está sofrendo e diga: se eu puder fazer alguma coisa, me chame. Em lugar de aliviar a responsabilidade, isso cria a mesma. Em vez disso, ofereça coisas específicas. Quando posso vir e levar seus filhos ao zoológico? Amanhã seria um bom dia para eu vir e limpar a sua casa? O que você quer do supermercado? 2. Use seus talentos e dons especificamente. Não se obrigue a realizar uma tarefa que considere indesejável. Se fizer isso, as probabilidades são grandes de que suas tentativas de ajuda sejam negativas. Pelo contrário, considere cuidadosamente o que você pode e gosta de fazer. A seguir, seja criativa. As possibilidades são infinitas. 3. Seja sensível às necessidades reais de quem sofre. É, por exemplo, um mito que a pessoa que sofre precisa constantemente de companhia. Quando visitar essa pessoa, resista à tentação de dizer alguma coisa profunda, a não ser que ele peça conselho. Acima de tudo, não fale além de sua própria experiência. Dizer a alguém que tudo vai acabar bem, quando você jamais conheceu as profundezas das dificuldades dele ou dela, é uma declaração vazia. Pense cuidadosamente antes de citar passagens bíblicas e pergunte a si mesma se o que vai dizer irá comunicar consolo ou condenação. Mas, como alguém que se sente como isca de abutre pode enfrentar os abutres sinceros? Muito simplesmente, deve amá-los. Quando você passa um problema pessoal, algumas pessoas irão sentir-se obrigadas a dizer-lhe algo sobre a sua situação particular. Em seu constrangimento, elas podem fazer observações irrelevantes. Outras serão atraídas para você pensando ser algum tipo de guru. Elas irão despejar seus problemas sobre você e podem irritar-se se não lhes oferecer fórmulas mágicas. Não se sinta pressionado pelas expectativas delas. Elas sentem-se atraídas para você por desejar conhecer o sistema de apoio invisível que o capacitou a funcionar durante as suas provações. Quer goste ou não, provavelmente o consideram um perito em enfrentar dificuldades. Se tiver alguma coisa de valor que possa transmitir-lhes, faça isto. Se não tiver nada específico a comunicar, admita isso com confiança e ofereça sua amizade e orações. O trauma pessoal nos oferece a oportunidade de conhecer um tesouro precioso, um coração compreensivo, um coração terno, um coração cheio de misericórdia. Guia para discussão. 1. Quando você encontra pessoas que sofrem, tem a tendência de oferecer respostas prontas? Quais algumas das maneiras em que pode expressar empatia sincera? 2. O que você está fazendo para encorajar outros? 3. Escolha 3 pessoas. Procure animá-las nesta semana, seja por telefone, através de uma visita ou carta.